Fala, nação! O Flamengo garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil, após um emocionante empate contra o Corinthians, em uma partida marcada por muita tensão. O jogo, disputado na Neoquímica Arena, terminou em 0-0, resultado que favoreceu o time rubro-negro, que havia conseguido uma vantagem mínima no jogo de ida no Maracanã. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Vamos ver o que os comentaristas falam da partida. Deixa eu dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. Esse clima hostil a gente gosta, esse a gente gosta. Classificado, vambora, pô, é Flamengo, caralho. E hoje, apesar do Corinthians ter um jogador a mais aqui durante bom tempo do jogo, acho que suportou fisicamente melhor o jogo. Acho que o Corinthians, na segunda etapa, me parece ter sentido o peso da sequência de jogos e não conseguiu ter força para conseguir pelo menos um gol e levar as penalidades. Queria ouvi-lo, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, o torcedor corintiano que está aqui e não feliz com a não passagem e até com o jogo, né? Na verdade, eu não vejo nem como a parte física. Eu acho que o Corinthians não teve aquele dia de inspiração, principalmente nos seus melhores jogadores, né? Sim, o Garro, acho que não fez uma boa partida. Com um a mais, não conseguiu se encontrar para construir algumas coisas, ter criatividade, finalizar mais vezes até de fora da área, com um dia meio chuvoso. E o Flamengo, no seu propósito, ele defendeu super bem, né? Mas defendeu super bem e o Corinthians exigiu pouco, né? Acabou o Yuri tendo alguns bons movimentos. Tentou se misturar, de repente, alguns jogadores, fazer alguns movimentos, mas mesmo assim acabou sendo pouco, né? Foi passando o tempo, a gente estranhou um pouco a própria escalação, mas a gente não tem o domínio do dia a dia e o que ele está pensando, né? Mas o fato é que realmente acabou não funcionando e o Corinthians teve volume, aquela coisa toda de ir atrás. Acho que fisicamente teve aquela questão parecida, mas um jogo consciente. Depois da expulsão do Flamengo, um jogo consciente, com o sistema defensivo muito bom. E o Gerson fazendo um grande jogo, né? Assim, de novo, puxando, chamando responsabilidade, fisicamente realmente sobrando. E acaba passando o Flamengo por mérito, porque passa quem realmente faz mais gol com o adversário. Nos dois jogos de jogar com um jogador a menos, fora de casa, num time que está em evolução, desde os 28 do primeiro tempo, então não dá para tirar o mérito do Flamengo, não. Carlos Eduardo Mansur, boa noite, Mansur. Um clima espetacular aqui na Neoquímica Arena, né? 45 mil pessoas, algo em torno disso, para ver esse empate em 0-0. Acho até que o jogo deixou um pouco a desejar na questão técnica, né? Na qualidade. Não foram lá grandes oportunidades ao longo dos 90 e poucos minutos que tivemos de futebol por aqui, mas você sabe que, Mansur, eu citei a questão física com o Alex aqui, porque antes do jogo, a gente conversando sobre as possibilidades e tal, e imagino que devia haver alguma preocupação do torcedor do Flamengo com a questão física de alguns jogadores que claramente não estão no ápice das suas condições, né? Cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, o De La Cruz claramente vem sentido hoje, inclusive deixou o campo machucado. A Arrascaeta tem tido problemas físicos recorrentes ao longo da temporada. O Gabigol também não teve sequência ao longo de 2024. Pulgar já teve os seus problemas e todos eles começaram a partida de hoje como titular. Mas ao final das contas, com o passar do tempo, com o segundo tempo chegando, talvez o placar também pesando contra os jogadores do Corinthians, eu senti um Corinthians, apesar de tentar sempre, mas o Corinthians sem força para reagir na etapa final do jogo. O que te pareceu? Eu imaginava até um segundo tempo talvez um pouco diferente, com o Flamengo sentindo mais, mas na prática não vi assim. Queria te ouvir, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que tem duas questões envolvidas aí. Primeiro, eu acho que nem sempre uma expulsão ela dá ao jogo a cara que a gente imagina que ela vai dar, né? Era muito fácil prever, primeiro, que o Corinthians fosse definitivamente se apoderar do campo ofensivo e ter a possibilidade de criar uma sucessão de chances, e era muito mais possível prever ainda que do outro lado a opção, talvez a mais tradicional, a mais óbvia, fosse o Felipe Luiz optar por um velocista na frente, montar duas linhas de 4 jogadores e tentar mexer o mínimo na estrutura. E aí ele acaba obrigando o Corinthians, que para mim tinha se preparado para um tipo de jogo, ser obrigado a praticar um outro jogo totalmente diferente. A minha impressão do início do jogo era de um Corinthians que tinha vindo imaginando um Flamengo
com a sua linha um pouco adiantada, tentando quase sempre rapidamente acionar jogadores às costas dessa linha, muito rapidamente, com lançamento longo, com jogada às costas dessa linha. E vinha conseguindo alguns desequilíbrios do lado direito da defesa do Flamengo com inversões de bola. O Felipe Luiz, talvez observando isso, a partir da expulsão, ele preenche a linha defensiva com mais um homem, com a entrada do Fabrício Bruno, passa a ter 5 homens, alarga a linha defensiva e deixa a área do Flamengo muito bem defendida para esses cruzamentos e preenche a frente da área com 3 homens, com o Pulgar, com o Gerson e com o De La Cruz. O Corinthians não tinha articulação, continuava insistindo nessa jogada mais rápida, mais direta, batia contra uma área mais bem defendida e a partir daí teve muito pouca criação. No todo, assim, eu acho que dá para dizer que as 2 voltas de semifinal não nos deixaram grandes espetáculos, né? Foram jogos mais travados do que a gente imaginava. O de hoje, se a gente olha para esses 90 minutos, não foi um jogo que ofereceu grandes emoções, mas se a gente olha para os 180, a classificação do Flamengo está totalmente justificada a partir do que foi o Maracanã, né? Acho que sim, acho que é por aí, exatamente isso. Vamos fazer o seguinte então, vamos começar a mostrar para vocês os melhores momentos do jogo aqui da Neoquímica Arena, para vocês acompanharem o que foram esses 90 e tantos minutos de jogo por aqui. É um jogo muito travado também no primeiro tempo, muito parado por faltas, por contusões, expulsões, lances de reclamação, né? Depois a gente vai ter também a participação do Paulo César de Oliveira para conversar com a gente sobre os lances mais polêmicos do jogo, enquanto a gente mostra os melhores momentos da partida, esse empate em 0-0 por aqui. O Alex citou rapidamente aqui na abertura, enquanto a gente vai ver os lances, sobre a escalação inicial, e realmente chamou atenção. Eu acho que foi uma surpresa meio que geral, inclusive para a própria torcida do Corinthians, que imaginava um time diferente, né? Aí, você sabe que eu fiquei pensando, para mim me pareceu clara a opção, que nunca foi escondida pela comissão técnica, de que a prioridade total é o Campeonato Brasileiro. Porque, não sei se vocês vão concordar, os amigos de casa, me parece que a escalação titular do Corinthians é aquela que jogou contra o Atlético Paranaense na última quinta-feira aqui na Neoquímica, na vitória pelo placar de 5-2. Porque se a gente pensar hoje, ele não escalou de cara Kaká, Bidon e Carrilho, né, que são jogadores que, na minha visão, né, se o Corinthians disputasse hoje a final do Campeonato Mundial de Clubes, os 3 jogadores iniciariam o jogo, né? Foram 4 mudanças, a outra obrigatória, que é o Memphis, que não pode jogar. Que não estava escrito. Então é a impressão, se o Corinthians disputasse hoje a final do Mundial de Clubes, esses 3 jogadores iniciariam o jogo, né? Mas ele optou por jogar com o time completo na quinta-feira contra o Atlético Paranaense e hoje acabou fazendo mudanças, imagino eu, pela questão física. Vocês têm uma outra leitura, uma questão estratégica, talvez, que a gente não tenha enxergado? Ou vocês pensam mais ou menos como eu aí? Alex? Felipe, eu acho que é assim, cada um, lógico, que pensa com a sua cabeça. A questão, eu acho que da maneira que ele tem escalado, o Corinthians tem dado uma certa resposta que eu acho que deixa ele meio confiante para poder mexer. Confortável para trocar, né? Pode ser. Eu acho que não tem nada a ver e não pode ter nada a ver com o desgaste do jogo passado para hoje, que naturalmente você vem para uma grande decisão, agora já não tem mais que poupar, né? Um jogo desse jeito em casa e jogar só na quinta-feira, então acho que poderia ter nesse sentido. Pode ter sido estratégico, mas estratégico realmente ele tirando jogadores importantes, né? Então a gente pode falar e analisar, não como somente justificar o fato de não ter passado, como se fosse fácil falar aqui mesmo e poderia também ter dado errado. Mas falar hoje de Carrijo, você de repente não entrar jogando. E o meio de campo, se você pegar titular, que é mais criativo, ele poderia ser a questão da escolha do Gustavo. O que ele pode trazer? Bola aérea, só que é um cara mais lento. E o ataque do Flamengo ele era mais móvel hoje do que bola, de repente, desse jeito. Certo? É mais o Bruno Henrique, né? Na bola aérea ali. Então não teria muito, né? Essa questão. E o Kaká ou o Félix, qualquer um dos dois pode jogar. E o Kaká tem aquela questão que ele é o zagueiro com cheiro de gol, né? Então, às vezes, isso pode fazer uma certa diferença. O problema é que eu acho que, independente de quem entrou, eu acho que até o Charles, nessa entrada, naturalmente, ele tem uma característica diferente, né? É um outro jogador, o Carrillo é outro jogador, e acabou faltando. Acho que quando foi expulso, o Corinthians, e a entrada, de repente, desse terceiro zagueiro, o que deu primeiro para o Flamengo? Lógico, primeiro eu preciso organizar e ver como que vai acontecer o jogo. Independente dessa escalação, o Corinthians tinha 3 atacantes. Tirar o Memphis, fazer jus, colocar de repente o Romero e mais um atacante para ele tentar pressionar e tentar fazer esse gol o quanto antes. Só que daí esses 2 atacantes ficaram muito tempo abertos, que eles poderiam vir para dentro e tirar essa liberdade desses três zagueiros, com o Garro por trás e os 2 volantes. E os laterais baterem nesses alas, né? Então você iria empurrar um pouco mais o Flamengo.
Mas só que esse time do Corinthians que entrou e o Garro não jogando tão bem quanto ele pode, participando, eu penso, não estando em bons lugares e sendo bem marcado, o Flamengo ele se encontrou no jogo dessa maneira. Se o Corinthians fizesse um jogo mais central, ele poderia adiantar um pouco o Ortiz e diminuir esse jogo também fazendo 2 linhas de 4. Então acabou dando um pouco desse tipo de alternativa. Mas é óbvio que se a gente vai olhar hoje para um jogo importante, decisivo, se a gente for pensar, a gente colocaria o que tivesse de melhor, desde que estivesse todo mundo super bem, mas essa não foi a escolha do Ramon e de repente pode ser que tenha apagado um pouco, porque eu nunca sei a hora que a melhor oportunidade ela vai vir, se é no primeiro tempo, se é no segundo, porque às vezes estrategicamente a gente fala assim, eu preciso de algo pro segundo. Só que a bola cai no pé do cara, no lugar certo e do cara errado, naquele momento do jogo, depois você não vai ter essa chance. Né, músicas do Corinthians, luz apagada. Foi um dia de grande pressão que vocês conseguiram vencer com bastante maturidade? Bom, acho que eles tentaram usar de todas as armas possíveis para tentar desestabilizar a gente, mas a gente estava mentalmente muito forte em relação a isso. Tentaram, acho que os fogos, tentaram criar um ambiente diferente, mas a gente estava muito preparado para isso. A gente vive ambientes de pressão constantemente. Então a gente está muito acostumado a isso, estádio lotado, a gente está acostumado a todo jogo no Maracanã, então isso não afeta muito a gente estava muito preparado para, independente das situações que acontecessem no jogo, a gente passar por isso e classificar. Passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque, então assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto o Filipe Luís foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique, com 28 minutos do primeiro tempo. O Filipe Luís faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Filipe Luís ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians.
Esse jogo mostrou isso. Né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado com o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar... E pouco sofreu, tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Sim. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, mostrou uma dificuldade quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório, falta essa criatividade. E aí o Ramon também, achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças, poderia ter mudado até antes, até no primeiro tempo acho que já poderia ter mudado. Por exemplo, com o Carrillo, acho que o Carrillo é um cara que dá mais qualidade para esse meio campo, dá categoria para esse meio campo, mas ele acabou modificando no segundo tempo e aí desestruturou muito a equipe. Ele volta com o Carrillo no intervalo, quando na verdade a expectativa era que ele voltasse com o Coronado, com o Igor Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os dois, né? Ou os dois. Ou ainda os dois. É que aí, assim, eu acho mesmo que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso há uma estratégia de é tudo ou nada a partir de agora, desse errado e o jogo terminasse 0-0 ou eventualmente o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corintianos, as dezenas de milhões, fosse assim... No dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil, uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por 1 gol. E aos 27 minutos do primeiro tempo, em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0-0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira. Não precisa jogar. Não precisa jogar. 1-0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. O Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez boas atuações. Não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com 1 a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos mais acréscimos, de uma maneira diferente, para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances aproveitando o espaço. Houve um momento, ali, metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem a mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto de substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis. E não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente para jogos do Brasileiro, por exemplo. Ele tem o Memphis Depay. Hoje aí não tinha. Utilizar. Hoje até o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas, professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando 2, o Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruno. Você falou, mas eu acho que abdicou demais, né, do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou,
as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações, coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Óbvio que ele já estava vendo o Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo. Né? Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Ele chama o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi. Isso facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, ó, não tem... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era o Arrascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você alguns passos à frente para a Arrascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar mesmo a zaga, ele veio para uma estratégia de linha de 3. E o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley por um lado, e depois ele tira o Alexandre, que também já estava amarelado, para ser o Ayrton Lucas. Sim. Que é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Então acho que tem a ver também com quando ele olha para o banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia para fazer um número ali, para incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário para o rendimento do time. Você poderia optar, preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você poderia ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, naquela altura, ele tinha 1 hora ainda para se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia consertar. 30. Se ele percebesse, mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento... Disse o Flamengo, afinal, na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense, da maneira que foi, numa escalação que leva em consideração o jogo tão importante que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com 4 jogos. Apenas 4 jogos. Dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro para acertar, né, o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Ele não tem a desculpa para ser mais Mourinho do que Guardiola. Num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álibi? Né? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negra, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. Tem mais, hein? E mais, valendo o título para o Flamengo, coisa que, né? Repito, ano passado passou em branco, esse ano está passando em branco. O Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa classificação. E tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro. A última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Exatamente. Aquele dia o Corinthians jogou como se fosse o último jogo da vida e o Flamengo não. O Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer.